O tema da pesquisa é estimar a capacidade do terminal aeroportuário de carga no Aeroporto Internacional de Confins, Tancredo Neves. A orientadora é a professora Tainá Poças Abreu, do Departamento de Engenharia de Transportes. Os bolsistas participantes são Caleb Freitas, Paula Gonçalves e Luiz Aguiar, graduandos em Engenharia de Transportes. O objetivo do estudo é propor um método de definição de capacidade do TECA do aeroporto por meio de simulação, entendendo o fluxo de recebimento até a entrega para o cliente final. O Arena foi o software de simulação escolhido para o estudo do fluxo atual e as modelagens futuras. Dentre os benefícios é entender a saturação do processo e contribuir metodologicamente sobre os cálculos de capacidade de armazenamento. A necessidade de transportar com mais rapidez tem se mostrado cada vez mais presente e com perspectivas de crescimentos futuros. Vamos focar no fluxo do processo do aeroporto de Confins. Tudo começa com a chegada da aeronave e com a presença do Haroldo. Mas espera aí, o que o Haroldo faz lá? Podemos fazer várias teorias. Pode ser que ele seja do recebimento de cargas ou empilhadeirista, fazer parte do armazenamento, ser quem pesa os pallets ou ser quem fiscaliza a carga. Por isso é importante visitar o local e fazer esse mapeamento. Continuando o fluxo, temos o recebimento dos pallets, pesagem, armazenamento e é importante definir o tipo de mercadoria, se são eletrônicos, perecíveis, perigosos ou até mesmo carga viva. Posteriormente, ocorre a fiscalização aduaneira, descarga dos pallets e entrega para o cliente final. Nesse processo, será que um Haroldo apenas basta? E se não, quantos são necessários? Nossa metodologia consiste na elaboração do problema, descrever os objetivos, planejamento, elaboração do modelo, coleta de dados, construir, verificar e validar o modelo, alocando os dados no Arena com tempos, fluxo e recursos utilizados. Porém, devido à questão de segurança, não foi possível visitar o aeroporto no ano de 2020. Na nossa simulação, então, apresentada aqui utilizando o software Arena, a carga ela chega no terminal de carga aqui no nosso processo pelo recebimento da carga e aí ela segue por alguns processos. O primeiro processo é o de descarga, de desmonetização, conferência, transporte, balança, pesagem, transporte e armazenamento. Após ela seguir para o armazenamento, ela precisa saber o tipo da carga, né? Ela segue para algum armazenamento específico, né, para aquele tipo de carga. Então, as cargas normais seguem para armazenamento, carga perecível, câmara frigorífica, carga de urgência para armazenagem final, carga de alto valor, cofre, cargas vivas vão para o canil, cargas perigosas vão para o armazenamento externo que existe ali dentro do aeroporto. E se ela não encaixar em nenhuma dessas outras categorias, ela pode seguir ali para a Receita Federal para uma conferência mais específica. Depois, né, cada um desses armazenamentos existe ali uma média estatística de tempo de armazenagem. Em seguida, ela segue para a conferência aduaneira. Da conferência aduaneira, a carga ela vai ser conferida para poder passar para o processo de liberação. Uma carga não liberada volta para o processo de conferência novamente para poder terminar, né, de conferir alguns tipos de dados, alguns documentos faltantes. Se está tudo bem com a carga, ela segue para trânsito, admissão temporária, reexportação e nacionalização, onde a gente considera aqui que é o fim do nosso processo de simulação e onde ela está liberada para poder ir para o destino final dela. Aqui embaixo temos um gráfico, né, que ele vai sendo atualizado a cada instante, mostrando como que está a utilização, né, a quantidade de cargas que está ali dentro do aeroporto, né, dentro do terminal. E aqui a gente tem uma linha crescente, porque o nosso processo ele começa considerando que o terminal está vazio. Chega um momento, né, a gente considera isso como se fosse um tempo de warm-up, um momento em que essa quantidade ela se estabiliza e aí não tem grandes alterações mais. A quantidade de cargas ela permanece ali apenas dependente, né, da quantidade de cargas que entra dentro da simulação e da quantidade de cargas que vão ficando armazenadas com o passar do tempo. O modelo foi rodado com dados arbitrários até que a visita no TECA ocorra. Obteremos os tempos dos processos para os próximos anos de funcionamento do terminal, entendendo a saturação e gargalos do fluxo, gerando relatórios de utilização de recursos como número de empilhadeiras e número necessário de pessoas. Esse tipo de estudo é muito importante para adequarmos a infraestrutura logística sem que haja mudanças físicas, sem comprovações de efetividade, identificando os gargalos e apontando a origem dos problemas.